Oi, sou a Alane Cristina, universitária de Direito do quarto período da turma B, na Unifacema de Caxias, no Maranhão. Estamos fazendo um trabalho com a professora Patrícia Ximenes, em grupo com a nossa colega Francisca Raíssa, o Harrison, a Bárbara Renata, o Riandro e o João Vitor. Vamos falar um pouquinho sobre a pandemia da Covid na sociedade, o que ela vem causando e o que os nossos governadores fizeram, estão fazendo para manter, de uma certa forma, melhorias em nossa sociedade. Os governadores criaram medidas, contratos, para que tivéssemos comportamentos voluntários, com estímulo de autoridade, dos especialistas em saúde e do meio de comunicação, visando prevenir a velocidade e a transmissão da doença, reduzindo a circulação e a aglomeração de pessoas. O poder público adotou medidas de política administrativa que determinasse a restrição de funcionamento de diversas atividades em estabelecimentos empresariais, tanto no privado como no público. Essas medidas tiveram vários impactos, principalmente na economia, que foi um setor amplo, né? E foi um impacto bem visível, né? Um dos grandes exemplos que a gente tem nesse impacto são os transportes aéreos, que tiveram vários cancelamentos e adiamentos de passagem. Então, foi um prejuízo muito grande para a economia. Os contratos que as autoridades de saúde, de comunicação, nossa sociedade também jurídica, autoridade como nosso presidente, eles vieram visando, criando estratégia para que diminuíssem a contaminação da população, que seja para diminuir o ápice, né? Porque a nossa sociedade brasileira não tem condições de adquirir grande quantidade de pessoas ao mesmo tempo num hospital, pois não tem estabilidade, não tem estrutura. Era uma das formas que eles encontraram para diminuir o ápice e ter condições de tratar todos, apesar do grande número de mortes e do crescente número de contaminação, mesmo com o passar desse tempo, mesmo com a situação aparentemente controlada. A pandemia do coronavírus, suas circunstâncias sociais e econômicas e as medidas da polícia editadas pelo poder público para seu enfrentamento são circunstâncias a que submetem os particulares, sem que possa evitá-las. Impossibilidade de cumprimento. A impossibilidade de cumprimento pode ser definitiva ou temporária. No primeiro caso, há obstáculo à realização da prestação, que não deve desaparecer ou se atenuar com a fluência do tempo. No segundo caso, a impossibilidade se circunscreve a certo período, indicando que poderá ainda ser realizada, mas não no prazo originalmente previsto. Da mesma forma, pode ser absoluta ou relativa, de modo que no primeiro caso extingue a obrigação e libera o devedor. Na segunda, há dificuldade ou onerosidade da prestação, o que mantém o devedor vinculado e responsável pelo cumprimento. Há contratos em que os fatos decorrentes da repercussão da pandemia de coronavírus tornam impossível o cumprimento. Tais fatos tanto podem ser decorrentes das medidas de polícia adotadas pelo poder público e às quais se subordinam os particulares, quanto à repercussão de seu comportamento razoável, visando reduzir a exposição ao risco de contágio, como ocorre com a suspensão de determinadas atividades, independentemente de determinação estatal. São, como regra, situações em que os contratantes não podem impedir ou evitar, caracterizando-se hipóteses de caso fortuito ou de força maior, previsto no artigo 393, parágrafo único do Código Civil. O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir. São consequências da caracterização de caso fortuito ou de força maior a ausência de responsabilidade do devedor pelo inadimplemento a que tenha dado causa, e b. A resolução dos contratos a que tenha tornado impossível o cumprimento. A resolução da causa, a extinção dos efeitos dos contratos e, dentro do possível, a restituição das partes ao estado anterior. No caso de contratos
que não possam ser cumpridos em razão de fatos inevitáveis pelos contratantes em decorrência da pandemia de coronavírus e das suas consequências, medidas adotadas pelo poder público ou por terceiros. Esta será a solução aplicável. Em casos nos quais uma das partes tenha realizado pagamento da sua prestação, sendo credora ou contraprestação, a eficácia de resolução implica a restituição do que foi pago, extinguindo-se o contrato, sem responsabilidade do devedor que não cumpriu porque não pôde. Em contratos duradouros, a impossibilidade de cumprimento pode ser transitória. Nestes casos, as partes têm direito à resolução se esta for de seu interesse, ou podem manter o vínculo em comum acordo o conteúdo da prestação devida. A pandemia e responsabilidade civil. A pandemia de coronavírus repercute também sobre a responsabilidade civil. São variadas situações que podem ser objeto de exame. Dadas as características da doença e seu modo de contágio, não se cogita da responsabilização individual da pessoa enferma e pela contaminação de outras pessoas, uma vez é impossível a determinação do nexo de causalidade nos casos de contágio por vírus que é transmitido pelo ar. Quando se identifique comportamento doloso, a ascensão penal, artigo 131 do Código Penal, e frente às medidas de polícia, contudo, em relação às pessoas cuja atividade esteja restringida, também tem lugar a sanção penal em caso de descumprimento, sem prejuízo nas sanções administrativas. No plano coletivo, contudo, a exposição ao risco do contágio e sua facilitação são suscetíveis de caracterizar danos a um grupo de pessoas ou à coletividade. Boa noite, tudo bom? Vamos falar sobre a responsabilidade do Estado quanto aos danos aos particulares. No tocante à responsabilidade do Estado por danos aos particulares, observa-se inicialmente a imposição de medidas pela polícia, restringindo a liberdade e a propriedade em proteção à coletividade. Isso tem fundamento legal. A imposição de medidas como isolamento, quarentena, realização compulsória de exames, testes e tratamentos, dentre outras, está na Lei 13.979 de 2020, no seu artigo 3º. Observam-se nesses termos os limites fixados na norma, em acordo com os direitos fundamentais. O mesmo se diga em relação à suspensão e interdição de atividades, objeto de normas municipais e estaduais sob mesma justificativa. Não responde o Estado pelos danos causados por essas medidas excepcionais, a não ser quando demonstrado que em sua aplicação houve desvio de finalidade ou então excesso de poder, ou mesmo quando se verifique desproporcionalidades em situações concretas em vista à finalidade a ser atendida. Todavia, pode-se responder o Estado por omissão na adoção de medidas específicas, inclusive aquelas que decorram de aplicação de determinações por ele próprio, expedidas quando demonstrado que o seu comportamento resulta em danos. Nesse caso, todavia, é necessário demonstrar a omissão específica do Estado, que tendo o dever de atuação não fez, dando causa por conta deste comportamento um dano concretamente aferível. Os esforços de contenção e retardamento dos efeitos da pandemia no Brasil, os esforços de contenção e retardamento dos efeitos da pandemia no Brasil, a exemplo de outros países, vêm sendo adotados, dentre outras razões, a um número elevado de casos, em especial casos de manifestações agudas da doença, eventual insuficiência ou ausência de prestação adequada de serviço público de saúde a pessoas pode dar causa à responsabilidade do Estado. Em termos gerais, a pandemia é causa extraordinária, caso fortuito ou força maior, que afasta a responsabilidade do Estado pelo dano, segundo os esforços que eles são exigidos, em vista da impossibilidade concreta em evitar a providência que era possível ter sido adotada e não foi, para evitar o dano. Por exemplo, situação em que o serviço poderia ter sido prestado adequadamente, mas não foi. Não foi por ser desídia ou erro no atendimento ao paciente. Deve-se cogitar a responsabilidade do Estado pelo dever de indenizar, nos termos do artigo 37 da Constituição Federal da República. Responsabilidade de fornecedor por danos ao consumidor. No regime geral dos contratos, já se demonstrou-se que a impossibilidade de cumprimento em razão das repercussões da pandemia de coronavírus, como regra, a responsabilidade é do devedor. Nos contratos de consumo, a impossibilidade de cumprimento por fato não imputava-se ao fornecedor apenas em certos casos, submetido-se ao regime de responsabilidade pelos vícios de produto ou serviço, artigo 18 a 20 do Código de Defesa ao Consumidor.